Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo nos números de um dos maiores bancos do país. Vamos destrinchar aqui o relatório de desempenho do Banco do Brasil de 2025 para entender, afinal, o que está por trás do resultado anual deles. E já vamos direto para o número que mais choca. Uma queda de 45,4% no lucro líquido ajustado do banco em 2025. É um número que, nossa, salta aos olhos, né? A pergunta que vai guiar toda a nossa análise é exatamente essa. Por que isso aconteceu? O que explica uma queda tão, mas tão expressiva. Para a gente entender essa história, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, o resultado anual. Depois, a gente quebra ele nos componentes principais. Aí, mergulhamos no coração do negócio, que é o crédito. Em seguida, olhamos a qualidade dessa carteira, os riscos e, para fechar, as projeções do próprio banco para o futuro. Então, vamos lá. Começando pela primeira parte, o resultado anual do banco. É aqui que a gente bota aquele número em contexto. Porque, olha, em valores absolutos, a queda parece ainda maior. Pensa só, o lucro saiu de quase 38 bilhões de reais em 2024 para pouco menos de 21 bilhões em 2025. É uma diferença de mais de 17 bilhões de reais de um ano para o outro. É muito dinheiro. Ok, então de onde veio essa diferença toda? É isso que a gente vai ver agora. Porque o lucro, não é uma coisa só. É sempre um balanço de várias coisas. Receitas, despesas. Vamos ver o que pesou mais nessa conta. E a resposta, gente, está escancarada aqui nesse slide. Olha só, a margem financeira e as receitas de serviço caíram um pouquinho. As despesas administrativas subiram um pouco, normal. Agora, olha o último item, o custo do crédito. Um salto, um absurdo, de 73,5%. Pronto, achamos o epicentro do terremoto no resultado do banco. Tá, mas o que é esse tal de custo do crédito? Pensa assim, de um jeito bem simples. É uma grana que o banco é obrigado a guardar num cofrinho, uma reserva, para cobrir possíveis calotes. Ou seja, quanto maior a chance das pessoas não pagarem seus empréstimos, mais dinheiro o banco tem que botar nesse cofrinho. E foi isso que aconteceu. Então, o raciocínio é simples, né? Se esse cofrinho do custo do crédito teve que engordar tanto, é porque o risco aumentou. E para entender esse risco, a gente precisa olhar para onde ele nasce. Na carteira de crédito. É o coração do negócio. Vamos para essa terceira parte. E só para ter uma noção do tamanho da coisa, a gente está falando de uma carteira de crédito de 1,3 trilhão de reais. É um volume de dinheiro, assim, gigantesco. E claro, com um volume desses, qualquer pequena mudança no risco vira um impacto enorme no resultado final. E como é que esse trilhão todo está dividido? A gente vê aqui que a carteira é bem balanceada, né? Tem um pedaço grande para empresas, um para pessoas físicas e outro bem relevante para o agronegócio. Isso é bom, diversifica, mas ao mesmo tempo quer dizer que se um desses setores tiver problema, o impacto é grande. Beleza, agora que a gente já sabe o tamanho e a cara da carteira, vamos investigar a qualidade dela. A conexão aqui é direta, não tem segredo. Aquele custo do crédito que explodiu, ele é só um reflexo do aumento do risco. E o nome desse risco é um só, inadimplência. E a principal forma de medir isso, o termômetro, digamos assim, é o tal do INAD mais 90 dias. Esse nome esquisito só quer dizer o seguinte, é a porcentagem dos empréstimos que estão com pagamento atrasado há mais de 90 dias. É um sinal de alerta bem claro sobre a saúde da carteira. E olha aí a prova. A taxa de inadimplência geral pulou de 3,16% no fim de 2024 para 5,17% no fim de 2025. Parece pouco? Não é. É um aumento super relevante e que explica perfeitamente por que o banco precisou separar tanto dinheiro para cobrir o risco. E quando a gente quebra esse número, a gente vê onde o problema está mais concentrado. Olha lá, pessoas físicas e o agronegócio com os maiores índices. O próprio relatório do banco, aliás, bota o dedo na ferida e diz que o risco de crédito aumentou muito no setor agro durante o ano. Ok, o cenário de 2025 ficou bem claro, né? Então vamos virar a página e olhar para frente. O que o próprio banco espera que aconteça. Chegamos na nossa última parte, as projeções para 2026. Então, o que esse guidance, essas projeções estão dizendo para a gente? Bom, o banco acredita numa recuperação parcial do lucro, ali entre 22 e 26 bi. Mas, ao mesmo tempo, ele já avisa, o custo do crédito vai continuar bem salgado, lá na casa dos 53 a 58 bilhões. E olha que interessante a cautela com o agro. A projeção é que a carteira de crédito para esse setor pode até diminuir. Então, para a gente amarrar tudo o que foi visto aqui, a história é a seguinte, o lucro despencou em 2025. O grande vilão? O custo do crédito, que explodiu. E por que ele explodiu? Porque o risco de calote aumentou com um foco bem grande no agronegócio. Olhando para frente, o banco espera uma melhora sim, mas já avisou que o caminho tem desafios. E é isso que deixa a grande pergunta no ar para o próximo ano, né? Com o risco ainda bem alto no agronegócio, que é um setor super importante para o banco, será que eles vão conseguir mesmo reverter essa tendência e entregar a recuperação de lucro que prometeram? Essa é a pergunta de bilhões que o mercado vai ficar de olho em 2026.